A gente precisa de teste. Eu preciso de teste de hepatite, eu preciso de teste de leptospirose, eu preciso de gente que saiba fazer teste. Eu preciso de testes rápidos para isso, tratar as pessoas rápido. Como a ciência funciona e como ela pode nos ajudar no momento que a gente está passando de crise climática e principalmente no contexto desse vídeo, no que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu sou Emílio Garcia do Blabologia. Se você ainda não me conhece, se inscreve no canal e deixa o seu like. E hoje, no dia 16/5, a gente continua discutindo a crise climática pela qual o Rio Grande do Sul está passando e quais as consequências disso hoje e a longo prazo, tá bom? Uma coisa que a gente precisa entender de como ciência funciona é que a ciência não tira nada da cabeça. A gente faz ciência, a ciência funciona a partir da observação. E principalmente da observação de dados e de eventos que já passaram e de dados e eventos que vão acontecer. E a partir daí a gente consegue inferir padrões e tentar fazer previsões do que pode acontecer no futuro. Esses padrões e esses dados, eles são muito importantes porque eles nos permitem, ou deveriam nos permitir, tomar decisões mais conscientes. Então, o que a gente sabe, por exemplo, em relação ao clima? A gente sabe, em relação ao clima, que o clima está sendo alterado. E a gente criou modelos lá na década de 80 e de 90 que diziam que os eventos climáticos extremos iam ficar cada vez mais frequentes. Esses modelos se confirmaram verdadeiros. Então, a gente pode olhar para esses dados que mostraram isso, acrescentar isso ao modelo e tentar criar modelos de previsão para o futuro. E uma outra coisa que a ciência pode nos ajudar é entender o que vai acontecer depois desses eventos climáticos extremos. Então, só para situar uma pessoa que está vendo esse vídeo no futuro, o Rio Grande do Sul passou por um evento climático extremo de muita chuva e essa chuva causou uma série de alagamentos. Um dado importante que a gente precisa lembrar é que os dois eventos extremos mais frequentes quando a gente está falando de mudança climática são secas extremas e alagamentos extremos. Então, o que a gente deveria fazer como sociedade e o que a ciência pode subsidiar, como a ciência pode contribuir é, olhando esses eventos extremos que aconteceram em outros países e tirando dados, tirando padrões desses eventos extremos para a gente conseguir prever o que vai acontecer e impedir ou tentar minimizar os efeitos negativos que esses eventos extremos podem ter. Então, vamos lá. A gente tem o processo de cheia, tem o processo de enchente e de inundação. O que a gente sabe é que nesse primeiro momento só tem uma coisa para fazer. O que a gente precisa fazer é salvar as pessoas, tá? Então, o que acontece num primeiro momento, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora, é um movimento tanto da sociedade quanto dos governos federais, estaduais e municipais para tentar salvar as pessoas. Como você salva as pessoas? Primeiro, você impede que elas se afoguem. Em segundo lugar, você acha um lugar seco para elas ficarem. Em terceiro lugar, você dá comida, água, cuidado médico e roupa para essas pessoas. Ainda mais no contexto do Rio Grande do Sul, em que está entrando uma frente fria e vai chegar frio por lá. Por que discutir isso é importante? Porque as pessoas perderam tudo. As pessoas saíram de casa e elas não conseguiram levar nada. Tem um amigo meu que é uma pessoa grande como eu e ele não tem roupa para usar, porque as roupas para as pessoas grandes não existem nas doações. É por isso que um outro amigo meu, o Cauê Moura, está fazendo uma campanha de que ele está enviando roupas para pessoas grandes. Porque todo mundo perdeu tudo. Ou, diferencialmente, as pessoas pobres perderam mais do que as pessoas ricas. As pessoas ricas não perderam tudo. Inclusive porque as casas que elas moram já estão em locais que a gente sabe que não alagam. Então, nesse primeiro momento que a gente tem é isso. Só que o que a gente espera, e a gente está torcendo, já tem uma semana que a gente está torcendo para isso acontecer, porque não tem outra coisa a não ser torcer, é que a chuva finalmente pare ou diminui e o nível da água baixe. E aí a gente tem 3 coisas que podem acontecer, de novo, baseado na ciência. O que eu estou falando aqui é de um artigo publicado em 2018 pela Universidade de Queensland. Deixa eu ver se eu tenho ele aberto para mostrar para vocês. Que fez isso. Eu tenho ele aqui. Ele analisou os riscos à saúde dos problemas de enchente, dos problemas de alagamento, tá? Então tá aqui o artigo no qual eu estou me baseando para fazer
esse vídeo de hoje, ele vai estar na descrição do vídeo, beleza? Então tá bom, então o que esse artigo faz é que ele divide a linha do tempo pós-enchente em 3 partes, tá bom? Então eu fiz o meu rascunho aqui, eu tenho o meu rascunho, eu vou sair do artigo para voltar para o meu rascunho. Então, quais que são essas 3 partes? A primeira parte é o que acontece na inundação, tá? Então, na inundação, as pessoas elas vão ficar molhadas, elas vão entrar em contato com uma água. E a inundação é sempre meio marrom, se vocês repararem. Por que que isso acontece? Porque você tem, por exemplo, o colapso do sistema de esgoto. Então, todo aquele conjunto de urina e fezes que está no sistema de esgoto vai ficar diluído na água. Você tem a morte de animais, aqueles corpos em decomposição vão entrar em contato com a água. Você tem terra, barro, que vai entrar em contato com a água. Então, o que você vai ter é você tem muita matéria orgânica, você tem plantas que morreram, você tem um monte de coisa que aconteceu nessa água que vai estar ali. E aí, na primeira onda das pessoas que entraram em contato com a água, o que os pesquisadores perceberam foi, e aí pegando dados de outras enchentes, principalmente o aumento muito severo de doenças de pele, então um aumento muito sério dessas doenças, a pele das pessoas ficou muito machucada, o aumento de feridas e de infecções cresceu demais, feridas pré-existentes ficaram ainda mais evidentes. A segunda coisa que percebe-se também nesse momento, ainda a gente está falando desse momento, é do aumento do caso de diarreias. Dependendo da região que você está falando, tem até o ressurgimento de doenças que são resolvidas pelo tratamento de água, como por exemplo a cólera. E a gente sabe do efeito de diarreias em crianças muito pequenas e em adultos mais idosos, que são muito sérios, que podem causar o aumento da mortalidade. E o que os pesquisadores notaram nesse primeiro momento também foi o aumento de doenças do trato respiratório, principalmente aquelas que são bactérias ligadas à pneumonia. Isso está ligado também à queda do sistema imunológico das pessoas, pela exposição à água, pelo frio, pelo o esforço feito para sobreviver, tá? Então, o que a gente tem nesse primeiro momento, o que a gente espera e que a gente deveria estar se preparando é: como que eu vou tratar a pele das pessoas, qual o remédio que eu vou usar, ou quais os procedimentos que eu vou usar para evitar doenças do trato digestório, principalmente diarreia, e como que eu vou fazer para tratar essas doenças respiratórias que a gente vai encontrar na população, tá bom? Então você tem esse primeiro momento de crescimento dessas doenças. Numa segunda onda, a gente tem principalmente 3 tipos de doença que podem surgir, mas também tem mais, tá? As 3 doenças mais perigosas que podem acontecer são a leptospirose, transmitida pela urina de mamíferos. No caso do artigo, eles falam bastante de rato, mas não são só ratos. E o que é importante da gente discutir é o tempo de incubação dessa doença. Então, depois que a enchente passa, os casos de leptospirose explodem depois de 7 a 14 dias, porque você tem esse período de incubação do micro-organismo que vai se desenvolver no corpo das pessoas e vai chegar. Mas tem alguns casos de enchente que esses casos explodem 30 dias depois. Então, é muito sério esse tipo de caso. Além disso, vê-se também, principalmente, a exposição dos casos de tétano em populações pouco vacinadas. Tem alguns trabalhos que mostram que também a gente deveria vacinar essas populações, que a gente deveria pegar essa população e colocar todo mundo para tomar vacina de tétano. E a terceira doença que é extremamente relevante é a hepatite do tipo A. Uma outra coisa desse segundo momento, dessa segunda onda de doenças que os pesquisadores repararam, é que você também tem o aumento de doenças de pele, de contágio, de contato entre pessoas. Porque existe uma tendência a todo mundo ser levado para um lugar só, e não tem muito o que fazer, a cidade está toda alagada. Então você vai pegar uma escola, como a escola da Andréia está agora. Você vai pegar um ginásio, você vai pegar um barracão, vai colocar todo mundo junto. E o que os pesquisadores dizem é que você tem um aumento muito significativo de outras doenças de pele. Principalmente eles citam pulgas e carrapatos, sarna e casos de piolho. E aí você também tem uma série de doenças associadas a isso, tá?
Na terceira onda, no que eles chamam de terceira onda, o que se percebe bastante é o aumento de doenças causadas por vetores. O exemplo que eu trago aqui para vocês é dengue, mas a gente podia falar de outras doenças, e aqui a gente está falando de contexto mundial, não do Rio Grande do Sul, mas febre amarela, a gente poderia falar de chikungunya, de zika. Uma coisa que pode ser uma coisa boa para o Rio Grande do Sul, se a gente puder dizer isso, que como o clima está esfriando, o mosquito fica menos ativo. Então que essa terceira onda talvez seja menos impactante do que se fosse numa época mais quente. Por que discutir isso é importante? Em primeiro lugar, porque a gente como sociedade, a gente como Estado, a gente como governo precisa se preparar para essas ondas. Então, legal, para as 4, vamos dizer assim, estamos resolvendo questão de água, comida e roupa para as pessoas. Elas vão ficar doentes. Então, a gente precisa de médico, a gente precisa de remédio, a gente precisa de estrutura, a gente precisa de exame, a gente precisa de teste. Eu preciso de teste de hepatite, eu preciso de teste de leptospirose, eu preciso de gente que saiba fazer teste, eu preciso de testes rápidos para isso, para tratar as pessoas rápido. Eu preciso de um sistema de recebimento dessas pessoas, de isolamento dessas pessoas. Eu preciso discutir onde as pessoas tomam banho. Eu preciso ter gente olhando para ver se as pessoas estão com piolho. Eu preciso comprar remédio para hepatite. Eu preciso ter tudo isso pronto para preparar a sociedade para o que vai acontecer. Eu preciso de material de asepsia, eu preciso de lugar para médico dormir, eu preciso de enfermeiro, eu preciso de agulha, eu preciso ter essa preparação. O Estado já tem que estar pensando nisso, porque isso vai acontecer. Emílio, como você sabe que isso vai acontecer? Porque já aconteceu em dezenas, centenas de casos analisados pela ciência pós-enchente. Então a gente precisa estar preparado. A gente precisa aprovar leis de preparação. A gente precisa que o governo federal, o governo estadual e os governos municipais tenham um plano de contingência para quando esse tipo de coisa acontecer. A gente precisa estar pronto, porque vai acontecer. É uma questão de quando. Vai acontecer só no Rio Grande do Sul? É claro que não. E isso que é assustador. Então a gente precisa aprovar leis de preparação. E a gente precisa combater o negacionismo todos os dias. Eu sou Emílio Garcia, esse aqui é o Blablalogia. Se inscreve no canal, deixa seu like. E se você quiser apoiar o canal financeiramente, a gente tem o nosso Catarse e o nosso Pix, blablalogiaoficial@gmail.com. Era isso que eu tinha para falar. Beijo e muito obrigado a todo mundo que assistiu.